Até 50 milhões de reais chegando no Vitória para o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer esta possibilidade. O próprio presidente Fábio Mota confirmando proposta pelos seus principais jogadores, como por exemplo o volante Dudu, o Wagner Leonardo, o goleiro Lucas Arcanjo, que deve sim ser procurado por outros clubes grandes do Brasil neste finalzinho de mês. Quero falar também sobre cada uma dessas quantias e se compensa, por exemplo, o Vitória pensar em negociar alguns dos seus jogadores e colocar uma grana no bolso, reforçar o seu elenco, a janela de transferências também da metade do ano, que pode trazer, digamos assim, uma dor de cabeça para o torcedor, da mesma forma encher os cofres do Leão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, discutimos aqui valores, qualidade técnica e também a análise desse elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer a sua aposta na Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$7.000, você concorrendo também a sorteios semanais na plataforma da Strike, como por exemplo as partidas do Campeonato Espanhol no sábado e domingo, Valência e Real Madrid com a vitória do Real fora, pagando 1,65 a cada real apostado, vitória do Atlético de Madrid contra o Real Betis 1,55, vitória do Villarreal contra o Granada 1,62 e do Girona fora de casa contra o Mallorca a 2,22. Essas e todas as outras odds desse final de semana. Tem o jogo do Vitória também no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste no meio de semana também. É só você entrar nos dias dos jogos no site, no aplicativo da Strike.bet, fazer a sua pesquisa, o seu cadastro e também começar a apostar. O link para você conhecer um pouco mais sobre a plataforma da Strike no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta possibilidade real do Vitória negociar algum dos seus principais e mais valiosos jogadores no decorrer dessa temporada de 2024. Se o Vitória tivesse isso como principal ideia, principal intenção para esse ano, já teria sido executado, né? Até porque o Wagner Leonardo e o Dudu receberam propostas oficiais com quantias financeiras interessantes já no final do ano passado e no comecinho também deste ano de 2024. Então a diretoria do Vitória, o próprio presidente Fábio Mota, confirmou a chegada destas ofertas e também afirmou que o planejamento, o pensamento da diretoria do Vitória era manter esses jogadores para a Série A do Campeonato Brasileiro, além de clubes interessados da primeira divisão do Brasil, outras ofertas também do exterior. O Fábio Mota acabou não revelando os nomes, mas obviamente vai depender muito da quantia financeira. Eu vejo nesse momento agora, de finalzinho de janela de transferências, né, ou pré-campeonato brasileiro, por exemplo, o Internacional busca um goleiro. Acho que vai ainda esbarrar no Lucas Arcanjo, não é nenhuma informação oficial ou algo nesse sentido, mas acredito que o Internacional provavelmente procurará o Arcanjo. Também já fez uma sondagem pelo zagueiro Wagner Leonardo, falando sobre os valores, né? O Dudu, ele teve uma proposta do exterior, segundo o canal Resenha do Leão, de 20 milhões de reais. O Vitória tem 60% dos direitos econômicos do Dudu, ficaria com aproximadamente 12 milhões. O Wagner Leonardo recebeu uma oferta de 13 milhões de reais também nessa temporada, uma outra oferta do futebol do exterior. E o Lucas Arcanjo foi procurado, sondado, teve também o interesse do Botafogo, mas ainda não teve nenhuma proposta oficial. Goleiro aqui no futebol brasileiro é um pouco difícil de você avaliar, porque é um jogador, digamos, menos valorizado no mundo do futebol financeiramente do que, por exemplo, atacantes, meias, até mesmo do que zagueiros, mas é difícil você calcular também, porque o Lucas Arcanjo já é uma realidade, ele tem apenas 25 anos de idade. Eu pensaria em fazer um negócio a partir de 15 milhões de reais, tá? Seria aí mais ou menos uma compensação financeira semelhante, por exemplo, ao que o Santos, goleiro, foi vendido, né, do Atlético Paranaense para o Flamengo. O Goiás também, quando vai falar sobre o Tadeu, ele fica nessa casa de 15 milhões, tá? No mínimo, eu colocaria isso, se fosse aqui no futebol brasileiro. Então, se a gente está falando aí de 20 milhões do Dudu, 13 do Wagner Leonardo e mais uns 15 aí no mínimo pelo Lucas Arcanjo, já dá 48 milhões de reais. Não seria nenhum absurdo esta quantia chegar, por exemplo, à casa de 75 milhões. E isso é
muito bom. Não estou querendo sugerir ou torcendo para que esses jogadores sejam vendidos. Acho que o Vitória precisa se focar na Série A do Campeonato Brasileiro, e se esses jogadores já estão valorizados agora, depois de jogarem uma Série B, imagine depois de uma Série A. Até mesmo se o Vitória conseguir os seus objetivos iniciais nesse ano, com a permanência na primeira divisão, e tendo esses 3 jogadores como destaques, o Vitória pode sim fazer um bom negócio, tá? Eu não venderia nenhum deles agora. Acho que a janela fica aí muito próxima de se encerrar. Um jogador que é mais fácil de você encontrar dessas posições são volantes, né? Mas o Dudu ele tem uma característica diferente, que é um jogador alto, forte, rápido e canhoto. Para volante isso é muito raro aqui no futebol brasileiro. Mas, por exemplo, se pintar uma proposta, eu tenderia mais a vender, por exemplo, o Dudu do que o Wagner Leonardo, que é muito escasso também um zagueiro canhoto, e também do que o goleiro Lucas Arcanjo, já que é um nome que passa muita confiança ali atrás. Eu esperaria, o Vitória não precisa fazer loucura, não está devendo as calças, enfim, o Vitória não precisa se crucificar, se sacrificar neste começo de Campeonato Brasileiro para fazer negócios. Tem outra coisa também, a janela do futebol europeu, ela abre de novo em julho, né, em meados de julho, agosto. Aí, por exemplo, pode pintar alguma proposta para esses jogadores que são jovens ainda, né? O Arcanjo tem 25, o Wagner Leonardo e o Dudu têm apenas 24 anos de idade. Então, se não acontecer agora, outras ofertas provavelmente chegarão na janela de transferências da metade do ano. Aí o Vitória vai ter que analisar, né, o rendimento desses jogadores, o cenário para o desfecho de temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto. Se o Vitória quiser vender esses 3 jogadores, né, ele conseguiria tranquilamente colocar aí 50, 60, 70 milhões de reais no bolso para a Série A do Brasileirão. A questão é quem contratar agora, né, com a Série A já bater na porta. Outra coisa também que eu acho muito importante pontuar é o Vitória voltando a ter ativos dentro do clube. Isso é muito bom, até porque o Vitória sempre foi um clube com essa característica de formação, né? O Lucas Arcanjo dentro dessa lista é o único revelado das categorias de base do Vitória, mas os outros também não deixam de ser jovens ativos, e isso faltou no Leão nos últimos anos. Até tiveram negociações, né, transações envolvendo quantias menores, mas grandes craques, por exemplo, já tem um tempinho a gente não vê surgindo nas categorias de base do Leão. Mas é bom, no aspecto financeiro, para quem estava na Série C há 2 temporadas atrás, hoje você tendo, por exemplo, essas 3 referências no seu time, né, podendo colocar uma grana gigantesca no bolso, ou até mesmo, obviamente, utilizando esses jogadores dentro de campo e também dando um retorno técnico, financeiro, com apoio do seu torcedor. Isso é muito bom para o Vitória, esses ativos, né, neste retorno à Série A e esta reestruturação do Leão, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Quais outros jogadores você enxerga também com possibilidade de revenda futura? Eu colocaria nessa lista também o volante Rodrigo Andrade, jovem, se ele tiver a cabeça no lugar, concentrar, manter a forma física e fizer uma boa Série A do Campeonato Brasileiro, acho que pode render uma grana bem interessante para o Leão. O Daniel Júnior tem só 21 anos de idade, foi adquirido também recentemente junto ao Cruzeiro. O Zé Hugo, vai saber, né? A Série A do futebol brasileiro promete muita coisa. E o Mateuzinho, eu colocaria o Mateuzinho também dentro dessa lista. Na minha avaliação, já estou falando isso aqui há um tempo, acho que o Mateuzinho será a revelação do Campeonato Brasileiro dessa temporada. 26 anos de idade, canhoto, acho que o Vitória foi bem demais no mercado já na Série B do ano passado e vem colhendo os frutos até hoje. E tem outra coisa também, o Vitória é um clube que investe no futebol. Eu sei que o torcedor ele fica bravo, ele exige mais, é natural, o Vitória é um grande clube, está em reconstrução, o torcedor também é exigente, mas pelo menos o Vitória ele não teme em fazer compensação financeira. Isso é algo que eu, como torcedor do Goiás, acho que já deu para perceber, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O Goiás não gasta. Por exemplo, igual foi o Daniel Júnior agora. O Vitória tinha a concorrência do Coritiba e pagou 2,5 milhões para o Cruzeiro. Se é o Goiás, mesmo tendo dinheiro em caixa na Série A, ele não compraria o jogador porque não tem essa mentalidade de adquirir
atletas. Até o Dudu, né, foi barato, 800 mil, beleza, junto à volta redonda do ano passado, mas o Goiás ia criar um caso todo para comprar o jogador também. E esquece, compensações de 4, 5, 6 milhões de reais, o Goiás não faz isso de jeito nenhum e acho que isso é muito errado. Não estou falando para você sair comprando qualquer perna de pau por aí, não, mas se o jogador já demonstrou qualidade, igual o Vitória, ele age rápido, ele foi lá, já comprou o Wagner Leonardo ainda no ano passado, na metade da Série B, e isso acho que o Vitória, em relação aos outros clubes, vamos colocar assim, regionais aqui do Brasil, em relação, por exemplo, ao Goiás, ao Atlético Goianiense, ao Avaí, né? Quem mais? Os clubes que passaram aí na Série A nos últimos anos, Criciúma, Juventude, eu acho que o Vitória está com a mentalidade já no estilo Cuiabá, né? O Cuiabá ele não tem pudor também de investir, e está certo, futebol você investindo, ele te dá retorno. O Fortaleza faz isso muito bem, o Atlético Paranaense ele tem uma fama de pão duro, mas quando vai no mercado acerta em cheio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto e essas analogias, elenco do Vitória, futebol brasileiro, grana, algo importante também legal, né, da gente discutir no decorrer dos próximos dias. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Pode apostar no jogo contra Vitória e Itabuna nesse final de semana, contra o Itabaiana também no próximo meio de semana na Copa do Nordeste. Você encontra todas as odds. Primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!